Eu comecei lá para 2015 estudar mais sobre as profecias e eu percebi que eu estava perdida dentro da igreja. Eu era adventista de berço e vivia uma religião totalmente superficial. E o nosso casamento estava com muitas dificuldades, né? A gente tinha muita dificuldade de diálogo, de conversa, a gente brigava muito, a ponto do Ivan, às vezes, fazer hora extra no trabalho para não ter que chegar em casa e a gente brigar de novo. E eu, com uma criança pequena, tendo que dar conta de trabalhar fora, cuidar de casa, né? Uma série de coisas. E nesse momento, Deus foi trabalhando no meu coração. Geralmente as histórias que eu conheço são assim, geralmente as mulheres têm tido um passo inicial, né, na parte de reavivamento e reforma das famílias. E eu me tornei na época vegetariana e parei de assistir televisão. E ali eu comecei a estudar a Bíblia e a Bíblia começou a ter um outro sabor para mim, porque a televisão não estava mais concorrendo com a Bíblia. E assim, eu sentia que Deus falava de uma maneira mais intensa no meu coração, porque eu já não estava tão intoxicada com a alimentação, né? E eu comecei a orar e jejuar pelo meu marido, porque agora a maior dificuldade era com ele, né? Ele não reclamava da comida que eu fazia em casa, vegetariano, mas ele comia na rua, porque ele trabalhava fora, né? E aí a gente foi com muita oração e jejum, até que um dia eu conversei com ele. E eu pedi para ele duas coisas. Eu pedi para a gente começar a fazer o culto, nós dois, que só tinha a Gabi, que era ainda pequenininha, né? Nós dois acordarmos mais cedo para fazer o culto, mas eu pedi para ele para a gente não ver mais televisão, ele não assistir mais televisão por um mês, porque ele estava viciado nessas séries de Netflix, das piores que vocês podem imaginar. Ele teve até uma experiência bem pesada em relação a isso, que ele sentiu a presença do inimigo assistindo uma dessas séries um dia em casa. Eu acho que isso ajudou ele a tomar essa decisão. E aí, para honra e glória de Deus, já deve ter uns 5 anos isso, mais ou menos, a gente não assiste mais televisão em casa. Assim, às vezes a gente coloca ali um sermão, um documentário que seja interessante, né? Alguma coisa que seja edificante, mas é muito raro. Na nossa casa nova agora a gente nem colocou mais a televisão para não chamar a atenção dos pequenos, né? E foram vários passos que nós fomos dando. Você quer contar bem rapidinho, amor, sobre a nossa procura para o campo e a ida para o campo? Bom, muita coisa, muita experiência para contar, que não dá para contar em 10 minutos. Essa experiência, por exemplo, quando eu estava assistindo série de madrugada, foi bem intenso. De quando eu parei de comer carne também, foi uma experiência interessante. Mas isso, a gente saía para comer fora, a Gabriele já entendia de onde vinha a carne, a gente explicou a ela, exato, ela sabia que vinha dos bichinhos. E amava os bichos, né? E aí ela, para eu conseguir comer carne, eu colocava a primeira carne, feijão, arroz por cima. Uma saladinha, bastante salada por cima, mas o bifão cebolado estava lá. Mas aí um dia ela percebeu, ela, papai, não acredito. Aí fiquei com a cara desse tamanho. Aí um belo momento eu percebi, sabe, a nossa família passando por tantas mudanças, eu me sabotando essa questão alimentar da família, e eu decidi um dia parar totalmente. Não foi fácil, fiquei muitos dias muito irritado, muita raiva. Depois de um tempo, graças a Deus, muito tempo, eu consegui controlar essa questão. Eu falei assim, Ivan, hoje em dia você nem sente mais vontade de comer carne? Sinto. Bem menos, mas tem dia que, cara, é difícil. Qualquer propaganda de açougue já me enche a boca. Mas assim, é uma coisa que hoje em dia eu levo com muita facilidade. Eu sei por que eu faço isso. Eu sei por que a gente decidiu parar de fazer a reforma. A gente decidiu fazer uma reforma espiritual em casa. Foi quando eu parei de assistir filmes e séries, que eu quase virava à noite, quase toda noite. Foi porque eu parei, porque a gente decidiu
fazer a reforma alimentar fez diferença, sim, fez diferença. Eu queria ter tanto tempo para contar, mas fez muita diferença, é o resumo. E por que a gente decidiu começar a... Porque quando você faz a reforma espiritual, você fala, não, vamos realmente fazer o culto de casa. Aí você lança a mão dos livros do Espírito de Profecia. Aí você descobre, não, peraí, existe a reforma alimentar, que é uma base do Adventismo, mas os Adventistas chutaram isso bem para longe. E aí, não, vamos pesquisar sobre isso. Aí, beleza, fizemos a reforma alimentar. Aí, tá, e agora? Vamos continuar estudando. Pô, vida no campo é uma coisa boa, é fundamental, é o bom, é a vontade de Deus. Vamos pesquisar a vida no campo. Aí começamos 1 ano de busca de vida no campo, de sítio. Acho que eu gastei uns 20 mil reais só de combustível. Em 1 ano, todo final de semana, religiosamente, saía do Rio de Janeiro, todo domingo, saía do Rio de Janeiro, ou ia para o sul de Minas, ou para o interior de São Paulo, no interior do Rio. Sempre indo e vindo, todo dia, no mesmo dia. Teve um dia que eu dirigi 16 horas para ir voltar, porque na época era o trabalho presencial e não tinha como ficar faltando. Enfim, depois de 40 madrugadas com Deus, por conselho de uns amigos, e aí acho que foi no 41º ou no 40º dia, eu já estava desistindo já de procurar sítio. Falei assim, não, eu sei adventista, mas esquece esse negócio de sítio, estou cansado de procurar. E aí encontramos um sítio que estava totalmente fora dos padrões que a gente imaginava, que a gente criou uma lista, né? Tem que ter nascente, tem que ter água por gravidade, tem que ter muita frutífera, tem que ser um lugar bonito, tem que ter um pôr do sol maravilhoso, tem que ter um acesso fácil, tem que ser final de linha, não vou passar por dentro de sítio de ninguém, tem que ser mais ou menos escondido, mas também não pode ser muito, enfim. E aí o sítio não foi nada disso. Pega a lista e joga pro alto. É íngreme, não tem nascente, quase não tem frutífera, passo por dentro de 2 outras propriedades. Mas é lindo, e lá foi um local que, sabe quando você entra e fala assim, a Cris, amor, e aí o que você achou, Cris? É aqui. Mas não, é aqui, eu tenho certeza, é aqui. E lá nós estamos hoje. Nós mudamos há pouco tempo, né, Cris, para Casa Nova lá, um sonho realizado também, Deus é muito bom. E desde então a gente tem se esforçado a cada vez mais fazer as coisas que são da vontade de Deus. Mas, só para encerrar aqui a minha fala, não adianta nada, eu aprendi isso há pouco tempo. Desde o início eu não sabia disso. Se perguntar, Ivan, por que você fez a reforma alimentar? Eu ia responder, porque é a vontade de Deus, melhor para o nosso povo e tal, tudo mais. Mas por que você faz? Porque está no Espírito de Profecia, porque Deus quer. Mas por que vocês fizeram a reforma espiritual? Por mais óbvio que seja, eu quero ser salvo. Mas por que vocês fazem o culto familiar todo dia em casa, de manhã e de noite? Porque está no Espírito de Profecia, está na Bíblia, as pessoas buscam a Deus e tal. Por que você foi para o campo? Mesma coisa, mesmo motivo. Todos os motivos esses que eu falei estão errados. No meu ponto de vista, tudo isso que nós passamos, se for só porque está escrito no Espírito de Profecia, para você, não, eu sou um adventista que, entendeu? Eu fiz todas as reformas. É errado. Eu não vou entrar no reino de Deus. Para eu entrar no reino de Deus, eu preciso fazer todas essas coisas por amor a Cristo. Eu sei que já passei o tempo, mas só vou dar um pequeno exemplo, amor, rapidinho. Imagina você não está assim, quantos são casados aqui? Não, gente, levanta assim, eu sou casado, eu sou casado, aí pronto. E aí você fala assim, imagina na sua relação a sua esposa ou seu cônjuge, vamos deixar assim. Fala assim, olha só, eu não gostaria, Cris, que você falasse comigo desse jeito. Eu não gosto quando você fala comigo desse jeito. Aí a Cris falasse assim, isso é motivo para divórcio? Não. Então eu vou continuar falando. Não vai fazer diferença. Aí a Cristiane viesse e falasse assim, eu já falei para você não deixar a tampa do vaso toda molhada desse jeito. Eu já não falei para você deixar a toalha em cima da cama, roupa jogada e tal. Eu falei assim, já falou, amor, desculpa, que eu esqueço e tal. Mas isso é motivo para a gente se divorciar? Ela falou, não é, então qual a diferença vai fazer? Eu vou continuar fazendo. E todo motivo, toda coisa fosse assim, é motivo para divórcio? Você ia gostar desse relacionamento? Não?
mas nós fazemos isso com Deus. Sabe como? Isso é ponto-chave para a salvação? Reforma alimentar? Está escrito que quem come carne vai ser salvo ou não vai ser salvo? Não, não vai. Então, que diferença vai fazer? Deus não está preocupado com isso. Irmão, vida no campo, caráter de Cristo, isso, cara, contribui muito, sabe? Os seus filhos, proteja seus filhos e tal, sabe? Mas, irmão, isso não é motivo de salvação, não é ponto-chave. Então, para que você faz? Sabe? Esse pessoal é tudo aí, ó, que vai no campo, é tudo, como é que é? Dissidente, é tudo dissidente, e tal. Então, não é ponto de salvação. Então, para que isso? Meu Deus do céu. É a mesma coisa. Então, hoje, eu entendo que porque eu comecei fazendo, aceitando, né, os pedidos da minha esposa, para vê-la feliz, e depois eu percebi a diferença que isso fez na minha vida, e, sabe, degrau a degrau a gente foi evoluindo. E hoje eu entendo que se você pensa em fazer essas reformas, se você já faz, não faça só porque está escrito no Espírito de Profecia, que você, lá no fundinho do nosso coração, a gente, não, eu sou melhor do que os adventistas normais, eu sou a nata. Não, não somos. Estamos iguais a quem não faz e igual ao bêbado que cachaceiro que está lá no bar. Não iremos para o céu. Só iremos para o céu se fizermos isso por amor. Pode finalizar rapidinho, Marília? Nessa trajetória que a gente tem passado, a gente olha lá para trás, mas a gente vê que tem muito ainda para percorrer. Porque o que é mais difícil é a transformação do coração. E é o que é mais importante, a transformação do caráter. E é isso que Deus tem falado muito para mim nesses dias. Eu abri mão de um emprego público que eu ganhava muito bem no Rio de Janeiro para estar mais tempo em casa educando meus filhos. Mas tem dias que meu coração não está com eles. Tem dias que eu não estou ali por completo. E aí Deus fala comigo, filha, não foi para isso que eu tirei você do seu trabalho, né? Porque falta ainda a transformação do seu coração. Faltam muitas coisas que você tem impedido, né? A transformação que o meu espírito quer fazer em você. E é isso que eu acho que é o mais importante que Deus tem falado comigo ao longo dessa trajetória. Que é eu permitir de fato me submeter totalmente a Ele, depender totalmente dEle. Nas pequenas decisões do dia a dia, nos momentos que eu estou ali com os meus filhos, no momento que eu estou lavando uma louça, no momento que eu estou servindo meu esposo. Ele quer que eu faça isso de todo o coração, Ele quer que Ele esteja ali no controle, né, do meu coração, dos meus pensamentos. Né? Ele quer derramar o Espírito dEle em mim. E é isso que falta só para ele voltar, né? Então, era esse testemunho que a gente queria deixar aqui e pensar, né? Para a gente refletir o que está faltando para que o Espírito Santo tenha total controle da nossa vida. Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação.